A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para dar prosseguimento, ao nosso assunto das páginas da Bíblia para o meu coração. Estamos aqui para dar continuidade, a esse assunto da tinta ao coração. E gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em nome de Jesus. Vamos falar sobre a importância da leitura bíblica. Antes disso, eu gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, que é muito importante para nós, é de fundamental importância para a vida do nosso canal, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Estivemos falando no primeiro vídeo a respeito desse assunto, sobre a inspiração da palavra de Deus e também sobre a preservação da palavra de Deus na história. E hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura da Bíblia Sagrada para fazer com que esta mensagem da Bíblia ela cria raízes em nosso coração. E assim sendo, se ela criar raiz em nossos corações, a Bíblia vai se tornar o guia das nossas vidas. O salmista Davi, ele disse no Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, querido? Nessa oportunidade, eu quero te convidar para que juntos nós possamos aprender sobre a importância da leitura da Bíblia Sagrada. Vamos ver como esta obra antiga, ela ainda é relevante como nosso guia e fonte de ensino. Nós vamos usar aqui, justamente 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, como base para nós entendermos como as Escrituras desempenham um papel fundamental em nossa vida espiritual e em nossa vida pessoal. A Bíblia é um guia de ensino. A Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é uma bússola divina para as nossas vidas, para nos indicar a direção. Em 2 Timóteo, como lemos, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ver, mais de perto, como a Escritura pode nos ensinar e guiar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, queridos, fala que a Escritura é proveitosa para ensinar. Então, entenda que a Bíblia é um livro cheio de sabedoria divina, que nos ensina princípios eternos e verdades espirituais. A Bíblia nos revela quem é Deus. A Bíblia nos revela o quanto Deus nos ama. A Bíblia também nos revela qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Na Bíblia, querido, nós vamos encontrar lições de vida que nos ajudam a entender a nós mesmos e também entender o próximo. Queridos, o apóstolo Paulo também vai falar que a Escritura é proveitosa para redarguir e para corrigir. Então, a Bíblia não é apenas um livro,
que nos louva quando nós fazemos as coisas certas, né? Quando fazemos as coisas boas. Mas a Bíblia também nos repreende quando erramos. A Bíblia também nos corrige, né, a nossa direção, né, quando nos afastamos do caminho. Ela nos traz para o caminho novamente. Ela nos dirige para o caminho novamente quando nós erramos o caminho. A Bíblia revela as nossas falhas e nos encoraja a nos arrepender e a nos corrigir. A Bíblia, querido, é um espelho que reflete a nossa realidade espiritual e nos provoca a crescer, a caminhar em direção à maturidade. O apóstolo Paulo também vai falar que a Escritura é proveitosa para instruir em justiça. Querido, a Bíblia nos capacita a viver uma vida justa e piedosa. A Bíblia, né, nos revela o caminho da justiça, da misericórdia e do amor. A Bíblia nos dá diretrizes para tomarmos decisões morais, decisões éticas, em um mundo confuso, em um mundo desafiador. A Bíblia provoca comunhão, provoca intimidade com Deus, né? Essa outra dimensão vital, né, profunda, né, da leitura da Bíblia, que ela nos permite ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, né, nos aproximamos do coração de Deus e entendemos melhor a vontade de Deus. E quando entendemos a sua vontade, nós encontramos a revelação divina. É através da Bíblia que Deus se revela, que Deus se permite conhecer. Aí nós conhecemos o caráter de Deus, conhecemos as qualidades de Deus, os atributos de Deus, as características de Deus, conhecemos o amor infinito de Deus. Cada página da Bíblia Sagrada nos aproxima de Deus e nos revela como Deus se relaciona com a sua criação. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós encontramos direção e propósito para as nossas vidas. A Bíblia nos orienta na tomada de decisões, quando nós temos que fazer as nossas escolhas, né? A Bíblia nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ao nos aprofundarmos, né, na leitura, na palavra de Deus, nós vamos descobrir o nosso propósito e como podemos viver de uma forma em que podemos, né, agradar a Deus. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós encontramos crescimento espiritual, intimidade. Queridos, a Bíblia é o alimento espiritual que nutre a nossa fé, né? Que mantém a nossa fé e nos fortalece. A Bíblia nos desafia a crescer à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo. A Bíblia nos dá as ferramentas necessárias para resistirmos às tentações, tá? E também suportar as provações. Poderíamos afirmar que ler a Bíblia não é apenas um hábito religioso, mas eu te afirmo que ler a Bíblia é o caminho para um relacionamento profundo, mais íntimo com Deus. As Escrituras são úteis para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, como cristãos, devemos abraçar a leitura da Bíblia como uma ferramenta fundamental para crescermos
em nossa fé e caminharmos em intimidade com Deus, o nosso Criador. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, Ele virá até nós, em nome de Jesus. Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua fé e digo a você, Deus te ama, Deus quer intimidade com você. Por isso, neste momento, eu quero invocar a pessoa do Espírito Santo para continuar nos convencendo que conhecer o Senhor é a melhor coisa, cooperando conosco a termos intimidade com Deus, a nos ajudarmos a entendermos quem nós somos e qual as escolhas que podemos fazer que alegram o teu coração. Fique na paz do Senhor e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. E vamos prosseguir, neste caminho da leitura da Bíblia, em nome do Senhor. E você pode dizer comigo, amém? Um beijo no teu coração e que Deus vos abençoe.